Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vamos para mais uma aula de redação hoje, ao vivo aqui com vocês. Fique à vontade para fazer perguntas. Essa aula, espero que seja uma aula debate, para a gente debater um tema tão importante, que é a importância do voto para a nossa democracia, né? A gente está vendo aí um debate muito grande sobre essa questão das urnas eletrônicas, a gente está vendo muito questão, o debate forte político, né, sobre reformas eleitorais, mas antes de tudo isso, o tema que eu vou passar para vocês tem a ver com a importância do voto, né, o que o voto representa numa democracia, para se manter o regime democrático como a gente conhece, como a gente espera que ele seja, que ele amadureça e seja, qual a importância do voto, qual a importância do cidadão, do eleitor, que faz suas escolhas para quem vai governar e legislar no nosso país, certo? Então, tá aí para vocês a nossa proposta de redação, eu vou abrir ela aqui inteirinha para vocês verem, né? Então, o modelo dela, ela é idêntica do Enem, né? Nós temos aqui as instruções em cima, os textos motivadores e a proposta logo em seguida, né? Então, vamos começando a analisar essa proposta, tá? Nova, eu que criei para vocês. Isso aqui é uma estruturação muito parecida com a do Enem. Não esquecendo que o Enem, logo no início da proposta, ele dá as instruções, né? Como vocês já sabem, que ele diz que o rascunho deve ser feito no lugar apropriado, que o texto definitivo tem que ser em caneta preta, né? Na própria folha, até 30 linhas, o Enem vai disponibilizar uma folha para vocês à parte da prova, para vocês escreverem, e o rascunho ele fica atrás da prova de linguagem, tá bom? Terceiro, ele diz que a redação que apresentar a cópia dos textos da proposta de redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado. Então, se você fizer, sei lá, um texto de 20 linhas e copiar 5 linhas, por exemplo, você vai ser tirado da sua redação. Também ele fala aí sobre como você pode ter a nota zero, como toda a redação vem dizendo, né? Um texto que tiver até 7 linhas, fugir do tema, tiver parte desconectada, apresentar algum nome, assinatura dentro do texto de vocês. Então, acostumem-se a fazer dentro do espaço da proposta, né, de redação, que vocês vão ter o rascunho, e eu mandei para vocês, que é idêntico ao do Enem. Então, façam sempre nele, né, porque aí vocês vão se acostumar com o tamanho oficial. Então, vamos lá, primeiramente, vamos lá embaixo, né, vamos ver primeiro a proposta de redação, né, o tema, e aí, como se escreve lá no Enem, né, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema a importância do voto para o fortalecimento do regime democrático brasileiro. O que é interessante a gente frisar, vamos dizer que o assunto, né, base dessa proposta de redação é a questão do voto. O voto e a democracia. Lembrando que a gente também tem que entender o conceito de democracia, né, em que todos podem ser ouvidos, todos podem ser representados a partir de autoridades, né, escolhidas pelo voto, né, seguro, né, como acontece no Brasil, para que a gente se sinta representado tanto na esfera municipal, né, que a gente tem a eleição para para prefeito e vereadores, tanto na esfera estadual, né, como para governador e deputados estaduais, tanto na esfera federal, para presidente, senadores e deputados federais, né? Então, o tema está bem claro, é bom vocês sempre frisarem sobre essas palavras importantes, né? Então, aqui tem a importância do voto, então, a gente sabe que cada um pode ter suas convicções políticas, suas convicções ideológicas que sejam, mas o Enem espera de vocês cidadãos conscientes,
críticos. Então, não vai inventar dar doida aí de vocês, no meio da redação, dizer que o voto não é importante, que não devia ter eleição, que a eleição não vale de nada, que não adianta de nada. Não, se fizer isso, vocês vão tirar 0. Tá? Mas é minha opinião. A sua opinião, ela não é maior do que a Constituição. E a Constituição, como a gente vai ver, preza pela soberania do voto e pela escolha dos representantes na nossa República. Então, o Enem já deixa bem claro aqui, ó, a importância do voto. Então, já está claro que ele é importante, você deve partir do pressuposto que o voto é importante, todo mundo sabe que é, mesmo que você não acredite ou que você queira não acreditar, mas a importância do voto é um ponto de partida para a sua análise, e o Enem, e esse tema que eu coloquei ainda liga a outra palavra importante, que é fortalecimento. Só se fortalece algo que já existe, né? Então, diz para o fortalecimento do regime democrático brasileiro. Então, o viés aqui dessa proposta de redação desse tema é, além de falar da importância do voto, você atrelar como é esse voto, esse direito ao voto, essa representação do voto, que vai fortalecer mais ainda o regime democrático brasileiro, né? Que é o regime que nós prezamos tanto, que é pela democracia. Bom, seu ponto de vista tem que partir daí, tá? Aqui nós temos alguns textos motivadores, né? São trechos de texto que eu encontrei na internet, nas minhas pesquisas. Inclusive, alguns deles nós vamos ver por inteiro. Então, é o que eu digo, leia os textos motivadores, que os textos motivadores sempre vão ajudar a gente a afunilar nossas ideias, a trazer mais argumentos. Então, agora você aí do outro lado, o aluno, pegue um papel aí, vão escrevendo alguns argumentos, vão marcando, né, vão fazendo o plano da redação de vocês a partir de dados que eu vou trazer para vocês, né, fora o que vocês já têm, que vocês vão pesquisar também, né. Então, o texto 1, né, é da página do Instituto Liberal, que fala qual a importância do voto, e o texto é bem interessante, ele diz o seguinte: se os cidadãos não se importarem com quem estão colocando no poder, serão mais facilmente vítimas de abusos desse poder. Então, já tem um posicionamento muito forte aí, né? Apesar de no Brasil o voto ser uma obrigação, o que é um absurdo na visão desse teórico aí, ele deveria ser encarado como um direito de todos, e contribuir com o voto nas eleições deveria ser uma escolha individual, calcada no sentimento de responsabilidade, já que o resultado irá afetar a vida de todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Lembrando que aí, quando ele diz o que é um absurdo, não é o fato da pessoa ter que votar. É um absurdo no Brasil isso ser uma obrigação, tá? Então, ele não está desmerecendo o voto, ele está dizendo que é um absurdo, isso tem que ser obrigado, senão a pessoa paga uma multa, senão a pessoa não pode pedir empréstimo, não pode assumir cargo público, que ele está dizendo aí que é um absurdo, isso tem que ser uma obrigação, que deveria ser calcado num sentimento de responsabilidade. Está aí grifado, né? Entretanto, há uma explicação muito racional também para a falta de interesse generalizada no voto. Então, ele vai dizer aí também por que algumas pessoas têm essa falta de interesse, né, em relação ao voto. Várias pessoas sequer se lembram em quem votaram nas últimas eleições. E isso, apesar de condenável, não é totalmente irracional. O motivo encontra-se no peso de cada voto do ponto de vista individual. Quando temos algo como 100 milhões de votos, cada um com o mesmo peso, um único voto isolado realmente não move moinhos. O agente racional sabe disso. Ele entende que quando vai gastar o seu dinheiro no mercado, seu voto tem total poder na escolha. Afinal, é ele mesmo quem decide o que comprar. Mas quando sua escolha é somada às preferências de dezenas de milhões de pessoas, o resultado final é aquele que a maioria escolhe, sua preferência particular importa pouco. Então, ele fala aí sobre a desculpa das pessoas de que, eu sozinho não vou mudar uma realidade inteira.
Mas se todo mundo pensar assim, não se elege ninguém e nós ficamos sem governantes, né? Numa república, um sistema que nós temos no Brasil, né, republicano e presidencialista na esfera, né, logicamente federal, o voto de cada um é importante. E essa ideia de que o seu voto sozinho não vai mudar, vai sim, né? Até porque cada voto sozinho somado faz o resultado de uma eleição. O texto 2, né, que é da Biblioteca Digital do Tribunal Superior Eleitoral, é do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, diz o seguinte: o aprimoramento da democracia requer a participação efetiva do Estado. Então, ó, o aprimoramento da democracia, lembrando que lá embaixo no tema tem fortalecimento da democracia, precisa de quem? Ó? De uma participação efetiva do Estado, de partidos políticos, da sociedade civil organizada, do povo e o compromisso dos representantes na defesa dos interesses da população. Então, aqui estão, esse texto dá alguns pontos de como essa democracia pode ser aprimorada, a participação efetiva do Estado, né, em quem comanda, né, dos partidos políticos, de todas as vertentes possíveis, de esquerda, direita, né, centro-esquerda, qual que seja, da sociedade civil organizada, quer dizer, do povo, né, dessa sociedade civil que se organiza, que discute, que debate, que luta pelos seus direitos, e também o compromisso desses representantes que a gente escolhe nos interesses da população. Até porque quando a gente vota em alguém, quando eu voto num vereador, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o vereador, ele faz parte do Poder Legislativo, então ele vai legislar a favor do município. E se eu coloquei um cara, se eu ajudei a colocar um cara lá, eu espero que aquele cara vá cumprir com as propostas que ele cumpre, que são de acordo com o que eu penso, porque as pessoas votam e quem tem uma similaridade no pensamento, uma visão política parecida. Então, se houver esse compromisso, realmente isso vai acontecer. Da mesma maneira, é necessário que as regras jurídicas, tanto as que regulam o processo de escolha de representante, quanto as que regulam sua atuação com eleitos, sejam observadas. A democracia se fortalece com a participação popular e com o bom funcionamento das instituições governamentais. Nesse contexto, o voto, a participação dos partidos políticos e a realização das eleições limpas são essenciais para o aprimoramento da democracia. Então, esse texto aí já vem falando mais outra coisa, né? O voto, a participação dos políticos e eleições de eleições limpas, né? Nós temos no Brasil um sistema de eleição, né, através das urnas eletrônicas há décadas, e em nenhum momento foi comprovado fraude, em nenhum momento ela foi colocada em voga, ela nunca foi hackeada, até porque ela não tem acesso à internet. Eu sou mesário desde que eu tenho 18 anos, aí eu participo do processo eleitoral. E assim que acaba a votação, né, sai um, chama de zerésima, né, dentro de cada urna, que marca lá quantos votos cada candidato recebeu, né? E só não tem dizendo quem votou em quem. Até porque, se a gente parar para pensar um pouquinho, você parar, né, para saber como é essa cadeia de algumas comunidades, né, algumas práticas em que as pessoas podem obrigar as outras a votar em alguém, chega lá na hora, ela vota em quem ela quiser, então o segredo está ali, né? Então, você querer que uma pessoa tenha o seu voto comprovado, só vai fortalecer grupos que podem obrigar as pessoas a votarem, né, e depois ter que comprovar que votaram nela, como nas milícias, por exemplo, né, em grandes grupos, né? E o texto 3, eu vou ler lá na frente para vocês, tem uma imagem bem legal aqui, eu vou até aumentar ela para vocês darem uma olhada. Ó. Que faz parte da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e tem uma urna eletrônica aqui do lado esquerdo e uma frase, né? Tanto que ela está em aspas, é como se alguém dissesse, tanto faz, no caso, votar. E aí tem embaixo, quando você não vota, está fazendo valer uma escolha, o de outra pessoa. Então, ele aí faz uma crítica às pessoas que
dizem que não votar é uma escolha de outra pessoa, que quem vai escolher é outra pessoa, tá? Então, agora a gente vai para os textos, né? Eu vou passar um vídeo para vocês, e esse vídeo é um vídeo do próprio TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que fala sobre a importância das eleições. O que é que acontece quando a gente elege alguém? Qual a importância disso na prática, quando a gente elege alguém? Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar o microfone. Sabe aquele buraco no caminho que insiste em testar a paciência do motorista? O preço da passagem de ônibus, a situação daquele hospital que você precisou. Se você ainda não percebeu, tudo isso aí é política. Por isso, é muito importante que todos participem das decisões do nosso país. E o primeiro passo é lá na urna eletrônica, escolhendo os nossos representantes. A pessoa que se abstém do voto, o papel dela é muito ruim, porque ela deixa de colocar no poder uma pessoa que tem a sua visão, que a represente no poder público. É justamente esse o papel da democracia representativa. Então, se no momento as pessoas deixarem de manifestar a sua vontade, nós teremos uma república em que os representantes não representam o povo. Para exercer a cidadania, é preciso seguir as regras do artigo 14 da Constituição. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18. Não podem se alistar os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Este ano, mais de 133 milhões de pessoas são obrigadas a votar. 14 milhões têm voto facultativo. Entre os eleitores com voto obrigatório, a maior parte está na faixa etária de 35 a 59 anos, sendo 67 milhões no total. Para as eleições municipais deste ano, quase 148 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Quem não comparecer às urnas precisa justificar a ausência, para evitar problemas futuros como, por exemplo, ficar impossibilitado de assumir um cargo público, obter carteira de identidade e passaporte. E dá para justificar o voto pelo aplicativo e-Título. É novidade para as eleições. É bem fácil, é só baixar o app no celular. O e-Título, preenchido certinho, vale inclusive como documento na hora de votar. E a foto do eleitor vai voltar a aparecer no aplicativo. Mais de 2 milhões de pessoas já baixaram. Pronto, está aí um vídeo do Tribunal Superior Eleitoral, falando um pouco sobre a importância do voto e como isso respalda na nossa vida, né? E aí agora a gente vai ver outros, a gente vai aqui analisar alguns textos, né? Inclusive, que eu já mandei lá no Classroom, para a gente debater um pouquinho sobre o voto. Então, vamos lá, esperar que... Isso. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que nós temos aqui o site do Senado Federal, e lá ele mostra o artigo 14 da Constituição Federal de 1988, e que no título 2 fala sobre os direitos e garantias fundamentais, que no seu capítulo 4 fala dos direitos políticos. Então, aí serve também como um argumento para vocês, tá? Quiserem usar aqui o voto, os direitos políticos, da soberania popular, ela é garantida na Constituição. Então, vocês podem falar isso como argumento aí na redação de vocês. Então, eu não vou ler todo, mas eu vou falar sobre alguns pontos. Então, aqui, ó, no artigo 14, diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Tá?
com valor igual para todos e nos termos da lei. Então, não existe voto com peso, tá? Alguém que mora em tal lugar tem um peso maior do que outro. Então, ele é igualitário e secreto, tá? Então, e deve ser, o voto deve ser exercido através de um plebiscito, tá? Que é a eleição que a gente escolhe para presidente, governador, que seja, referendo, que é para saber sobre a opinião da população sobre algum tema, sobre o uso de armas, por exemplo, e outros temas que podem ser feitos para a população, ou de iniciativa popular, né? O povo pode se reunir, né? E criar aí assinaturas e fazer essa iniciativa da soberania aí também, tá? E aí, quem é obrigado a votar, vocês sabem, né? Os maiores de 18 anos são obrigados a votar, e é facultativo para analfabeto, maiores de 70 anos, lembrando que facultativo, você pode ou não votar, a escolha é sua, você tem a escolha de ir ou não votar, e pessoas de 16 e 17 anos, né? Então, as pessoas de 16 e 17 anos podem votar, mas não são obrigadas, né? E aí, também vai nesse artigo da Constituição, vai falar sobre quem é que pode se eleger. E aí aqui tem várias, você pode dar uma olhada, ser brasileiro, ter o pleno exercício dos direitos políticos, ter o domicílio eleitoral na circunscrição, que é onde ele vai se candidatar, ter partido, e aí vai. Tá? Isso aqui é um deles. Esse outro texto fala sobre a história do voto no Brasil. É um texto bem interessante, que está aqui no site da Câmara dos Deputados, e ele fala que a história do Brasil começou, a história do voto do Brasil, isso aí é bom para vocês colocarem até como argumento, tá? Que a história do voto do Brasil começou 32 anos após Cabral ter desembarcado no Brasil, que foi no dia 23 de janeiro de 1532, que os moradores da primeira vila fundada da colônia portuguesa, São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. Logicamente que não são as urnas eletrônicas como conhecemos hoje, tá? Mas já marca aí o início da primeira votação que houve no Brasil, tá? E aí, depois aí vocês vão dando uma olhada que nas primeiras eleições, a gente escolhia uns representantes, e esses representantes escolhiam os oficiais do conselho. Então, era meio que uma eleição indireta. A gente escolhia algumas pessoas para votar pela gente. Tá? E aí vocês podem analisar aí também, só em 1821 que as eleições deixaram de ser só municipais, né, deixou-se um âmbito municipal, e aí a gente foi observar, como a gente não tinha uma lei eleitoral nacional, a gente foi dar uma olhadinha na Constituição Espanhola e fez a nossa eleição, tá? Nessa época, né, a gente não tinha os partidos políticos ainda e o voto não era secreto. Nesse site também fala sobre fraudes eleitorais, que já existiam desde a época do período colonial, mas há muitos anos, né, inclusive porque podia fazer voto por procuração, não existia título de eleitor, então as pessoas, as votações tinham o nome de pessoas mortas, de crianças, né, então as pessoas tinham essas fraudes logo no começo da votação, porque não era tão forte como é hoje, tão segura, né. Havia voto distrital também, né? O título era sem foto, então tinha algumas questões. Depois passou do municipal e depois para governador, para presidente. Então, vocês dão uma olhada nesse site aqui, Conheça a História do Voto do Brasil, que vai detalhar bem legal sobre isso. E eu queria falar um pouquinho desse outro site aqui. Direito ao voto e participação popular também estão previstas na Constituição, como a gente viu lá no primeiro texto. Tá?
a gente tem que saber, a gente não pode negar todo o processo que o Brasil passou para conseguir voto democrático, né, direto, da forma como a gente conhece hoje, tá? E a gente, para exercer essa cidadania, por meio dessas escolhas, desses votos, desse referendo, a gente tem que entender que esse direito que a gente conquistou, né, foi apagado, né, durante muito tempo, mas a Constituição de 88 restaurou os poderes políticos dos brasileiros, né, que foi retirado por um tempo aí da ditadura militar também, e o voto passa a ser direto, secreto, né, como o valor é igual para todos. Antigamente só existiam 2 partidos, então a partir da Constituição sai essa questão do bipartidarismo, as eleições diretas também não existem, a gente não escolhe alguém para escolher ninguém, a gente escolhe diretamente, é uma eleição direta. Então, as nossas posições e ideias estavam representadas em quem a gente elegia. Tá? E aí, como eu falei para vocês, né, a participação popular, como tem aí essa imagem aí para vocês, esse infográfico, então a gente tem 3 tipos de participação popular, né, o plebiscito, como vocês vão ver aí, que é a direita, que primeiro os brasileiros votam, depois os parlamentares produzem legislação de acordo com o resultado. Então, a gente escolhe um vereador, a gente escolhe um deputado, e eles vão produzir uma legislação de acordo com o que eles pensam, que hipoteticamente, seria uma visão parecida com a nossa, já que a gente elegeu alguém por aproximação política ou ideológica, né? Tem um referendo, a população é consultada se é a favor ou contra uma lei já elaborada, como, por exemplo, houve um referendo do armamento, a população foi votar se aceitava ou não, ou uma lei de iniciativa popular, que é com assinatura de 1% do eleitorado, e aí é possível apresentar um projeto à Câmara dos Deputados. Então, até sem ser através dos políticos que a gente escolhe, a gente pode reunir, né, 1% do eleitorado através de uma lei de iniciativa popular, e aí apresenta à Câmara, e a Câmara tem que apreciar esse projeto. Tá certo? Nós temos aqui também o Instituto Liberal, que fala sobre a importância do voto. Esse aqui é muito interessante para que vocês leiam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nesse texto ele começa aqui com a frase de Arnold Toynbee, que diz: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que são governados pelos que se interessam. Tá? E aí, é aquele textinho lá que eu coloquei lá na proposta de redação, que ele fala, né, que o preço da liberdade é uma vigilância e tal. A gente tem que entender que, como ele diz aqui nesse texto, logo aqui nesse trecho, eu vou ler para vocês, ele diz assim, ó: o voto tem sim um papel fundamental na vida democrática. O cidadão deve ter a consciência de sua relevância no processo da escolha dos governantes. Mas precisamos levar em conta também que o poder do governo deve ser o mais descentralizado possível e sempre reduzido ao máximo para garantir as liberdades individuais. Fora isso, é importante acabar com as obrigatoriedades do voto, pois um direito cívico não pode ser encarado como uma imposição. Juntando essas 2 questões, a redução do poder estatal pelo critério da subsidiariedade do voto e do voto livre, creio que os cidadãos terão naturalmente maior interesse no seu voto. A gente está fazendo uma análise aí, uma visão mais liberal, isso é uma visão diferente, né? Que isso não devia ser uma obrigação, uma imposição, mas sim uma escolha de cada um, como eu já falei lá atrás, porque seria lógico que todo mundo deveria conhecer e entender a importância da sua participação. Tá? Aqui é aquela imagem que eu mostrei para vocês.
E ele vai falando aqui uma campanha, né, que foi feita na Assembleia Legislativa de Goiás, bem interessante. Vou aqui ampliar um pouquinho para vocês. E fala assim, as redes sociais da Assembleia Legislativa de Goiás estão sempre inovando com campanhas informativas, educativas e de fácil acesso ao cidadão. Aí ele diz que tem uma edição da importância do voto e diz que a participação política é considerada uma vitória nacional, pois estendeu os critérios da democracia representativa no país. Afinal, todos os brasileiros com mais de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm o direito de escolher seu representante através do voto. Durante muito tempo, quem era analfabeto, mulher, não podia votar, né? Isso foi uma conquista, né? Com o direito aí à participação da mulher, que a gente vai falar daqui a pouco. E aqui ele fala aqui sobre o jornalista Marcelo Mariano, que eleitou desde 17 anos. Ele diz: minha primeira votação foi em 2012, quando eu tinha 17, e o voto ainda não era obrigatório. Sempre tive vontade de participar ativamente da vida política, sustentou. Para ele, que hoje tem 25 anos de idade, a importância de não se abster do voto é um exercício de cidadania e democracia. Aí ele diz, né? Afinal, tudo em nossa vida, queira ou não, é decidido pela política, tudo é política. Temos o direito e condição de poder decidir quem vai poder fazer essas políticas por nós, do vereador do bairro ao presidente. Temos o poder de decidir o futuro do nosso país, né? Entendendo que assim que a gente escolhe um vereador, um deputado, por exemplo, o que ele vai fazer lá dentro, se for de encontro, né, ao que a gente pensou que ele ia fazer, com que ele promoveu, que ele prometeu, é obrigação nossa também cobrar, ir atrás e discutir sobre isso, né? Porque a gente vota em alguém quando as pautas que ele tem, que ele levanta, são parecidas com as nossas visões de mundo também. E, para terminar, ele diz, diferente de muitas pessoas que usam frases como nada vai mudar ou não faz diferença, Mariano, né, que é esse jornalista que acabou dando entrevista aí, acredita que seu voto tem poder de transformação, sim. Temos poder em relação às decisões que são tomadas por políticos. É o jogo democrático. Não tem outra maneira de tirar ou colocar um dinheiro no poder, senão pelo voto. Um dinheiro não político no poder, senão pelo voto. Portanto, ele faz a diferença, sim. É a única e melhor alternativa para termos acesso às decisões nacionais. Vocês que estão aqui, online, aqui, algum de vocês já votou? Acho que pela idade não, né? Alguém aqui já votou? Já. Eu ainda não. Vocês acham que é importante participar das eleições? Vocês acham que é importante votar? Eu acho que é, professor. Por que é importante para você? Porque você falou que já votou, né? Você foi votar só por causa da obrigação de votar ou você queria participar de alguma forma dessa escolha? Eu queria transformar o Brasil um pouco melhor para a gente, cidadão, trabalhadores. E aí a gente lembra, quando a gente, na eleição passada, né, que foi logicamente o ano passado, foi eleição municipal. Então, quando eu escolho um vereador, não sei se vocês sabem disso, né, mas a eleição do ano passado, né, que ela de 4 em 4 anos, é uma eleição que tem a ver com o município, então tem a ver com Olinda, né? Logicamente que, por mais que seja só Olinda, mas quando uma sociedade, um grupo, né, como da cidade de Olinda, ela se transforma, melhora, isso influencia em todo mundo. Mas quando a gente escolhe um vereador, ele do Poder Legislativo, o vereador é o político mais próximo da gente, né? O vereador é o cara que é da comunidade, é o cara que representa uma comunidade, representa Rio Doce, representa Peixinhos, então ele está próximo da realidade do povo, e a pauta dele, nós temos que, quando ele vai fazer a propaganda eleitoral, ele tem a pauta dele. A minha pauta é sobre educação, é sobre mobilidade, e a gente vota em algum político desse, um vereador, para que ele, lá na Câmara aqui dos vereadores de Olinda, por exemplo, ele vá produzir, criar projetos, botar para frente leis que vão beneficiar essas ideias, né, e cumprir essas ideias que eles prometeram. Então, votar em alguém
não é garantia de que a gente vai mudar o Brasil, vai mudar a realidade, mas é a minha participação em votar em alguém que tem uma ideologia progressista, né, que pensa em avançar com a cidade, porque a gente viu aí agora, né, por causa dessa pandemia, a importância em ter votado em alguns políticos, né? Porque a nossa vida está na mão dos políticos. Se você prestar atenção direitinho, é o governador que decide se vai abrir ou vai fechar, é o presidente da República que tem um discurso que vai comprar ou não comprar vacina para distribuir, é o prefeito aqui de Olinda, que dependendo da demanda da cidade, vai avançar ou não o processo de vacinação. Tem cidades que, como Recife, que já estão em 23 anos, já tem gente vacinando. Tem cidades como Abreu Lima, que ainda está em 30 anos. Então, veja como, talvez a gente teve que passar por essa pandemia para entender que quem a gente escolhe para estar lá dentro vai dominar a vida da gente. Seja ela nas questões sociais, nas questões de saúde, de educação. Então, se eu simplesmente chutar o balde e dizer que não é importante escolher e que nada vai mudar, realmente nada vai mudar. E vai ser feita a vontade apenas do outro. Então, a proposta do Enem, tá? Quer que você analise essa importância, né? Como nós, como eleitores, nós somos agentes de transformação nesse jogo democrático, né? Através do voto. Que aquela pessoa que a gente elegeu, ou aquelas pessoas que a gente elegeu, vão nos representar nas esferas, né? Por exemplo, ano passado foi eleição para prefeito e vereador. O ano que vem é uma eleição imensa, né? Presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Então, um ano é só eleição municipal e o outro é estadual e federal. Então, a gente percebe, a gente está muito atento às questões políticas, como cada prefeito, cada governador, cada presidente que toma posto vai mudar suas políticas de acordo com sua ideologia, com sua visão de mundo, com sua visão de economia, com a sua visão de saúde, ou sua não visão, né? Então, é importante esse voto por isso, né? Não que o meu voto eu tenho o poder de mudar diretamente, mas eu vou escolher alguém que represente as ideias que eu queira para mudar a sociedade. Então, vale a pena, essa é uma visão minha, né, como cidadão, né? Eu sou mesário desde os 16 anos de idade, eu já fui chamado para ser mesário, e eu estou dentro do processo eleitoral, eu vejo que as coisas são transparentes, até porque, se não fosse, a gente teria só eleito durante toda a história, só presidente do mesmo partido, ou só presidente de um tipo de partido só, né? A gente já teve governo de direita, de esquerda, de extrema-direita, né? Não tem comprovado fraude nenhuma, mas aí tem outro processo, e aí o seu político vai fazer o que ele disse que ia fazer, se ele não fizer, aí não é um peso seu, né? Aí é uma questão de desencontro com o discurso e com a realidade que o político que você elegeu fez, mas o seu papel como cidadão, ele foi feito, né? Esse site aqui, né, chamado Jus Brasil, ele faz uma pergunta, né, voto no Brasil, democracia ou obrigatoriedade, né? Ele vai falando sobre, é um termo mais político, mais jurídico, né? E ele fala sobre os nossos direitos políticos que vão surgir no momento de soberania popular, porque, não sei se vocês prestam atenção, mas em época da eleição, o povo nunca é respeitado tanto, né? É tão paparicado, porque está na mão da gente escolher quem vai ficar lá durante 4 anos, senadores, né? Ficam por 8 anos, né? Não sei se vocês sabem disso. Num ano a gente escolhe 2, e depois de mais 4 anos escolhe mais 1, e aí o que foi escolhido fica 8 anos, e no outro se escolhe 1, no outro se escolhe 2. Então, é muito tempo, né, que a gente escolhe, bota na mão das pessoas esse poder para lutar contra o que a gente pensa, né?
E ele fala sobre isso, né? Que os direitos políticos surgem no momento em que a soberania popular torna o lugar da monarquia absolutista. Quando o povo, tomando consciência de sua importância e força, assume seu próprio futuro. Lembrando que quando a gente tem poderes absolutistas, a vontade é feita apenas de quem está sentado no poder, né? Então, esse poder monarquista, absolutista, cai por terra e, por mais que o presidente da República, né, como no nosso país, tenha poderes, mas ele é julgado também, coisas são o que ele coloca como leis, tem que também ser aprovados pelo Congresso, né? Tem que ter aceitação popular. Graças a Deus, hoje a gente tem uma internet que faz com que as notícias corram rápido, né? Então, muitos projetos que a gente vê aqui em governo do estado, no município, como compra de celular para deputado, né? Milhões aí para comprar chocolate, refrigerante para os deputados vem à tona e a gente vai em cima das redes sociais, né? E consegue derrubar isso. E ele diz que a gente assume esse próprio futuro, né? Como um eleitor. E ele diz que a soberania popular significa que a titularidade do poder pertence aos cidadãos. Aí ele continua, John Locke, se vocês quiserem aí, ó, copiar, esse é um argumento massa aí para vocês, tá? John Locke dizia que o governo não deveria pertencer ao príncipe, mas ao povo, que seria, na verdade, o único soberano. Então, ele está falando aí do modelo passado absolutista para esse democrático. Com a Revolução Francesa, essa ideia disseminou-se pelo mundo, passando em muitos países a ser o povo soberano no lugar do rei, né? E aí, nós temos aqui mais um trechinho que eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, o voto é personalíssimo, somente pode ser exercido pessoalmente. Aí ele fala, né, que é obrigatório para homens e mulheres igual entre 18 e 70 anos, facultativo entre 18 a 16 e acima de 70, havendo, inclusive, sanção para ausência não justificada. O eleitor pode escolher quem ele bem entender diante dos candidatos inscritos, ou votar branco, ou até mesmo votar nulo. Para expressar a real intenção do eleitor, o voto deve restringir-se a alguns atributos, tais como o que a gente imagina, né, do candidato: eficácia, sinceridade, autenticidade, personalidade e liberdade. Decorre do atributo da liberdade que o voto seja secreto. Decorre da sinceridade, da autenticidade e da eficácia que o voto seja direto. O que é um voto direto? Você vota diretamente no seu candidato que vai trabalhar, né, dentro das câmaras ou dentro dos gabinetes, né? Antigamente, quando o voto era indireto, como eu falei para vocês, a gente escolhia os representantes e esses representantes votavam a partir da gente. O voto direto é quando a gente elege diretamente os nossos candidatos, tá? E ele vai falando aqui que a democracia é como a liberdade e o próprio direito, né? E ele vai falando que como uma democracia é uma soberania popular, né, o poder deve ser distribuído equativamente e ele emana do povo, pelo povo e para o povo, né? Através desse voto, que é um sufrágio direto, universal, secreto, facultativo, onde todos devem estar representados. Quando eu falo de todos estarem representados, é que a maioria, né, a democracia ela é feita pela maioria. É por isso que prevalece a vontade da maioria, desde que não contrarie os princípios da legalidade, igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana. Então, aí é um termo mais jurídico, né, mais teórico, que aí vocês vão pesquisar lá, escreve alguns argumentos desses, gente, já comecem a pensar assim, que esses argumentos que estão aí podem servir também como argumentos seus, né, como ideias que vocês podem ter para analisar, tá? Cadê? Sim. Nesse outro site aqui, né, do UOL, ele vai responder algumas perguntas, né,
requisitos para um governo democrático, a definição processual da democracia, a aplicação do conceito, né, de democracia, como aconteceu no regime militar, certo? Porque a gente fala do regime militar, mas o direito ao voto, ele foi mantido, né? Mas o processo eleitoral foi controlado pelo governo de modo a impedir a livre organização das oposições políticas. Então, o que foi isso? Na época da ditadura militar, entre 64 e 85, os partidos políticos, as organizações populares que eram contra o regime militar foram anuladas, né? Foram perseguidas. Então, o direito ao voto existiu, mas não tinha a livre escolha, porque as pessoas não podiam se organizar politicamente. Em 88, na Constituição, foi aí dado como direito fundamental as pessoas se organizarem politicamente em grupos, né, em partidos políticos, certo? Então, você ficava restrito a votar só em partidos governistas que apoiavam o regime militar, né? Então, quem escolhia os candidatos, quem podia ser candidato, era quem tinha força para fazer isso, não era impedido e não tinha censura, né? Que a censura e a violência nessa época anulava as possibilidades do exercício de contestar o regime militar naquela época. Então, a gente tinha o direito de votar, mas a escolha de representantes ficava restrito a só candidatos que o governo, né, tinha como consentia que isso aí acontecesse, né? Aí tem esse site também para vocês. Tem mais alguns sites aqui, isso aqui como esejus.com.br, né? E aí ele vai fazendo uma análise, né, sobre o que é democracia, sobre a importância do voto, né? E ele diz assim, ó, o regime democrático no Brasil precisa ser comemorado. Lembra que lá tem regime democrático, né, lá na proposta de redação. Porque conquistadas as duras penas, após 2 décadas de governos militares, como eu falei para vocês, os governos militares, os quais não nos... Cadê? Após 2 décadas de governos militares, os quais, para não nos estendermos demasiadamente de um assunto, não costumam ser preparados para a elevada missão de administrar a coisa pública, haja vista que sua vocação é bem distinta, como a garantida da lei e da ordem, por exemplo. Daí, porque o regime democrático precisa também ser constantemente rememorado, especialmente para aqueles que não viram as dificuldades e as angústias daqueles tempos, possam tomar conhecimento da grande conquista, do importante passo histórico que a nação brasileira deu e que precisa consolidar a cada dia. Gente, ele está falando aí o seguinte, vocês, né, eu não nasci na época da ditadura militar. Então, desde que eu nasci, que eu tive consciência política, que eu votei pela primeira vez, nós já vivíamos um regime democrático, nós não tínhamos nenhum poder autoritário, nós não tínhamos eleições indiretas, todo mundo podia votar, homem, mulher. Então, nós não conhecemos, na prática, como era um regime antidemocrático, de perseguição política, de censura, e ele vai dizendo aí que é importante nós, vocês mais jovens, entenderem que isso já aconteceu um dia para que isso não aconteça mais. Então, é importante saber essas angústias, as censuras que existiam, para a gente entender que nossa democracia é muito jovem, né? A gente imaginar que na década de 80 ainda existia ainda um regime militar, uma ditadura militar, né? Restrições na questão da eleição, né? Então, é muito nova ainda. Então, ainda estamos consolidando esse regime democrático. Então, lá a pergunta diz, né, o fortalecimento do regime democrático, que a cada dia ele se consolida. Mas existem tentativas, como vocês veem todos os dias, de políticos, de vozes, né, políticas importantes, querendo desmerecer todo o processo democrático e aí, de certa forma, desmerece até o poder do voto, né? E aqui o texto também faz uma importante reflexão, né? Ele diz assim, mas o que é democracia?
Em poucas palavras, posso definir democracia como um regime de governo no qual o povo exerce a soberania. É importante você falar isso na redação, né? Conceituar o que é democracia. Você fazendo isso na sua redação, você mostra que você entende de que ponto se parte a ideia de que você vai falar sobre a importância do voto, sabendo o que é democracia. Inclusive, você pode começar a sua redação dizendo o que é democracia. Existem estratégias de introdução que elas são conceituais, né? Você dá um conceito importante que você acha que, no caso aí, seria regime democrático ou simplesmente democracia. Por isso, desde a Constituição de 88, o povo exerce o poder por meio de representantes eleitos diretamente. Pelo menos é o que está estampado no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Aí ele vai fazendo algumas análises, né? E ele termina dizendo que o voto deve seguir para legitimar o exercício do poder político. Legitimar é tornar-se legítimo, né, acontecer. Pelo menos é isso que se espera num regime satisfatoriamente democrático, em que deve prevalecer os aspectos republicanos das condutas de todos, autoridades e cidadãos em geral. Poder escolher quem vai governar nossas vidas, como a gente já tinha comentado, nos contextos econômico, político e social, transmite a ideia de que estamos participando do governo, mesmo de forma indireta, né, gente? Mesmo que não concordemos naturalmente com todas as decisões tomadas pelos governantes e legisladores. Não significa que, se uma pessoa é eleita, sei lá, com 70 milhões de votos, todas as decisões que ele vai ter não vai agradar a todo mundo, mas espera-se que agrade a maioria, porque vivemos numa democracia. E que o presidente ou o governador, quem quer que seja, não haja de acordo só com as suas vontades, como existia num processo absolutista, né, autoritário, né, em que a voz de um só prevalecia, não a voz de todos. Deve entender que nesse regime democrático a voz de todos os cidadãos deve ser ouvida, mas não teria como não ser na democracia a visão da maioria, porque se fosse querer que fosse unanimidade, nada seria aprovado, nada aconteceria no país, né? E aí, para a gente terminar esse site, ele dá aqui uma análise muito, muito boa aqui, né? Que ele diz assim, ó, o voto constitui o mais importante instrumento da política e da mudança política e social. Todos os que não estejam satisfeitos com as políticas sociais implementadas pelos atuais governantes e legisladores devem aplicar seus esforços para mudar o que não esteja correspondendo à necessidade da população, especialmente a parcela da população menos favorecida por essas políticas. Então é isso. Se numa eleição o cara que eu votei perdeu, eu, infelizmente, vou ter que ser governado por essa outra pessoa, mas eu tenho que aceitar, né, naturalmente, as eleições e trabalhar para que esse candidato que ganhou, mesmo não tendo sendo eu que escolhi, mas ele tem que prezar por todos. Mas se eu ainda perceber que eu não esteja satisfeito, eu tenho que me esforçar, né? Como sociedade tem que se organizar para fazer essa mudança, seja ela em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, por exemplo, né? E isso é o jogo político, né? O poder, ele vai se escalonando, né? Ele vai mudando, né? E essa mudança também é saudável, né? A gente não pode ter um poder único durante a vida inteira, né? Então, essa troca de poderes, né, de visões diferentes, também é importante, desde que seja respeitado o direito de todo mundo, né, necessidades básicas de cada um. E é o que ele diz aqui, ó. E isso exige até mesmo o envolvimento direto de cada cidadão na ajuda dos menos esclarecidos, de forma que possam ter o discernimento necessário, a análise crítica da situação atual, bem ainda do que precisa ser feito para alcançar aquela situação possível, de forma a um dia alcançar a posição ideal, ainda que isso seja uma utopia, pois o governo realmente democrático vive em função do povo. Ele fala que é utopia, né? Que é essa ideia inalcançável, né, de realidade, porque mesmo que eu eleja um deputado, mesmo que eu eleja um prefeito, um presidente,
nem tudo que ele fizer vai ser em função do povo. Existem interesses políticos por trás, existem interesses ideológicos, seja qual for o governo. Então, a gente sabe que é uma utopia, mas a gente tem que lutar por esse direito e essa realidade. E ele termina dizendo aqui, né, que utopia não significa somente o que não pode ser alcançado, mas também aquilo que ainda não possa ser. Então, o que não é possível hoje pode ser amanhã, né? Durante muito tempo, a gente pensava que ia ser impossível controlar a fome no Brasil, e por vários anos a gente conseguiu isso, hoje não mais, né? A gente vê que tudo está muito caro, as pessoas estão muito pobres, a gente nunca teve tantos desempregados, por vários motivos aí que estão por trás, mas um dia que isso for realidade, deixa de ser utopia, e a gente conseguiu exatamente o que a gente queria, tá? Esse site aqui do G1 faz uma análise sobre a ameaça à realização das eleições que está acontecendo aí dentro do governo, né, federal, né, na voz aí de militares e até do próprio presidente, e isso é muito prejudicial, se a gente pode usar isso até como argumento, de que esse discurso não pode acontecer, né? Quando a gente critica algo, a gente tem que ter prova. Quando a gente tem alguma posição em relação ao sistema que garante as eleições, eu não posso desmerecê-lo sem provas e sem comprovar que isso realmente existiu, tá? E aí, depois dessas declarações aí do presidente Jair Bolsonaro, né, de várias pessoas que são aliadas a ele, todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde 1988, desde que começou a Constituição Federal Cidadã, todos se reuniram e se uniram em defesa da democracia. Foram 18 ex-presidentes do TSE e todos asseguraram a segurança da urna eletrônica. Lembrando que esses presidentes do TSE estão desde 1988, tá? Faz muito tempo. E já estão há 31 anos, né? Então, aí tem presidente do TSE de várias visões políticas, de várias idades, mas eles afirmam que a eleição é sim, elas são auditáveis em todas as etapas do processo, a elaboração do programa, todos os partidos políticos acompanham o processo de eletrônico das urnas, não existe nenhum registro de fraude eleitoral, né, como havia lá no Brasil imperial, colonial, né, e é importante observar que as urnas eletrônicas não estão em rede, então, eles não estão passíveis de acesso remoto, não são conectadas à internet, não tem como ter fraude, né. Então, é isso, gente, né, essa aqui é mais uma visão, e por último, lembrando aqui que há poucos anos, há 100 anos, né, um pouco mais de 100 anos, né, o analfabeto foi proibido de votar no Brasil. Mostrando, aqui tem uma foto importante para a gente fazer uma análise, né, que em 1986, um analfabeto aí votando, né, a mão aí com a tinta, até hoje, né, quem é analfabeto e vai votar não sabe assinar, existe lá uma almofadinha, né, com tinta, que ele vai colocando o dedo e pode votar, né? E aí, esse texto aqui vai falando também, né, como é um poder cívico, uma obrigação cívica que nós temos como cidadãos, o voto, e o debate que a gente fez aqui, né, essa análise que a gente fez aqui, é para vocês entenderem a importância do voto, não é só para manter alguém que a gente quer no poder, é como ato de transformação da sociedade, é como uma representação, um direito que a gente tem para eleger os representantes que vão lutar, né? Pelo menos é essa ideia que se tem, pelas ideias do bem-estar coletivo, pela ideia também da seguridade social, né, da saúde, da educação, e cada um de nós fazemos parte disso, né, minimamente. Uma pessoa só não elege ninguém, mas um conjunto de cabeças pensantes, sim. Tá bom, gente?
Então, vocês aí analisem esses textos, tá? Lá no Google Classroom, vou mostrar aqui de novo para vocês, tá? Vou abrir aqui o Classroom. Tem todos esses links, tá? Para vocês fazerem essa pesquisa, fazerem análise. Pode pesquisar também outros sites, tá? Então, tem aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, tá? Então, ó, tem todos esses links aqui para vocês, disponibilizados para vocês. Estudem, para vocês fazerem uma boa redação, um bom debate, tá? Lembrem de sempre prestar atenção na proposta de redação, nos textos motivadores. Preste atenção também na aula de ontem, que é como organizar os textos de vocês. Dê uma olhada nas outras aulas. E boa redação para vocês, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se posicionar de alguma forma, dizer alguma coisa? Então é isso, gente. Tudo certo, professor. Tudo certinho, né? Então, entender aí um pouquinho, né? O debate tem que se fazer da importância do voto. Deem uma lida. Vocês têm aí argumentos aí, muitos argumentos interessantes para vocês usarem. Usem também a sua visão de mundo. Vocês são cidadãos conscientes, críticos, né? E têm a possibilidade, com certeza, de dar a opinião de vocês dentro dos limites da Constituição, também. Ninguém aqui vai dar a sua opinião dizendo que a eleição devia acabar, não devia ter mais política, devia jogar uma bomba em Brasília. Tenham cuidado, tá certo? Tudo bem? Então, fiquem à vontade, podem conversar comigo no WhatsApp, dizer as dúvidas que vocês têm. E até semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Tchau, professor.